Olá, meu nome é Jonatas, você está na Filosofia para o Ensino Médio. Eu tenho que melhorar mais esse meu ânimo. E roda a vinheta. Se eu tiver feito a vinheta, me ajuda. Antes de tudo, eu quero recitar uma poesia. Pose de poeta. Um velho timbira coberto de glória guardou a memória do moço guerreiro do velho tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente: meninos, eu vi. Eu vi o brioso no largo terreiro cantar prisioneiro seu canto de morte que nunca esqueci. Valente como era, chorou sem ter pejo, parece que o vejo, que o tenho nesta hora diante de mim. Eu disse comigo, que infâmia de escravo, pois não, era um bravo. Valente e brioso como ele não vi. E a fé que vos digo, parece-me encanto que quem chorou tanto tivesse a coragem que tinha o tupi. Assim o timbira, coberto de glória, guardava a memória do moço guerreiro do velho tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente: meninos, eu vi. Olha que interessante, que poema bonito, que... Vamos continuar aqui. Por que eu li o poema? Porque para entendermos os mitos, a gente precisa dar um passo atrás, e falar sobre os poetas. O que é a poesia para o grego, né? A poesia é a transformação do inefável para o não dito. Eu acabei de complicar as coisas. Para a gente entender poesia grega, eu acho que o exemplo mais fácil que a gente pode adquirir nos nossos dias é a música. O que a música é? Ela é um englobado de ritmos, de harmonias, de instrumentação, e aí você escuta a letra da pessoa que está cantando, e essa letra comunica algo para nós. E nós, de alguma forma, começamos a refletir sobre isso. E a música vai nos enchendo, mas de uma certa alegria, ou às vezes de uma certa tristeza. Para o grego, isso é poesia. Porque poesia, na Grécia, ela não é recitada como nós recitamos as nossas poesias ou como nós estamos acostumados a pensar na poesia. A poesia grega era recitada com instrumentos, ou seja, tinha música em volta, tinha um certo ritmo para ser cantado. É como se fosse uma música mesmo, música como nós concebemos hoje, né? E os poetas, esse caráter de pegar aquilo que nós não conseguimos descrever, o inefável, colocam na poesia uma tentativa de descrever isso que até então nós não conseguimos descrever. Vem comigo, é uma loucura, mas vai dar certo. Por exemplo, eu tenho um sentimento pela minha noiva. Esse sentimento talvez eu não consiga traduzir em palavras. Só que quando eu começo a refletir sobre esse sentimento e eu escrevo uma poesia sobre isso, a poesia, ela pode ser acerca desse sentimento que eu não sei o que é, ou seja, ele é inefável, ele é indescritível para mim. Só que quando eu começo a escrever a poesia e começo a destrinchar linha por linha, e aquilo começa a fazer um sentido na minha cabeça, acaba que a poesia, toda essa poesia, era descrevendo esse sentimento que eu não conseguia descrever até então. No entanto, a poesia não fala que sentimento é esse. Ou seja, eu transformei aquilo que eu não conseguia descrever em uma coisa que eu não disse. Eu consigo interpretar a partir da poesia, mas eu não disse através da poesia o que ela realmente significa. Entendeu? Conseguiu pegar? Ou então, quando você está sendo perturbado por alguma coisa, alguma ideia, e você não sabe exatamente o que você está sentindo, e você liga a rádio e tem uma música que fala exatamente aquilo que você está sentindo. Mas a música não fala de raiva, de ódio, de amor, de paixão, ela não fala de nada disso. A música talvez seja sobre borboletas que sempre voltam e o seu jardim sou eu. Não sei, a música pode ser sobre qualquer uma dessas coisas. No entanto, quando você escuta, devido ao seu estado de espírito e devido àquilo que a música queria te passar, você começa a compreender o que você está sentindo, sem a música ter falado o que você estava sentindo. Eu espero que isso tenha sido explicativo, porque eu fiquei um pouco tonto. Mas o que isso tem a ver com mitologia, talvez você possa me perguntar? Que os poetas, eles são extremamente importantes para essa criação identitária do povo grego. Eles são os autores das teogonias, eles são os autores das linhagens dos deuses. Toda a mitologia, de certa forma, ela tem a ver, mitologia nórdica, grega, ela tem a ver com uma forma de expressão estética e lógica. Mas como assim o mito tem uma coisa a ver com lógica? Mito é uma coisa de criança, eu não sei... Não. Mito, ele tem uma narrativa lógica escondida atrás de uma narrativa estética muito bem trabalhada. Quando nós estamos lendo uma poesia, e principalmente no ensino médio, quando eu tentei ler poesia, era difícil pra caramba, porque eu ficava muito preso à rima.
Eu lia a rima e ficava, nossa, que rima bonita, que rima bonita, que rima bonita. E de repente eu terminava de ler o poema e pensava, o que ele falou? Eu fiquei preso à rima e eu não sabia qual era o conteúdo que estava sendo dito. Essa é a mesma coisa que acontece com os mitos gregos. Eles têm uma estrutura poética que é linda, que as pessoas ouvem, escutam e acham bonito, que acham interessante, que faz a gente fantasiar sobre deuses e divindades, te faz viajar sobre tudo isso, só que existe um conteúdo por trás disso. Um exemplo muito fácil da gente pensar sobre isso é a questão da teogonia de Hesíodo. Esse Hesíodo, ele escreve essa teogonia e aí ele vai falar de como nasceram os deuses, né? Ele primeiro vai falar do caos e depois ele vai falar do nascimento dos primeiros titãs. Você tem Urano e Gaia. A união de Urano e Gaia, você tem o nascimento de Cronos. Eu só quero falar desse primeiro trecho porque eu acho que dá para entender que essa narrativa de o céu se unindo com a Terra, formando o tempo, porque é isso que significa o nome Urano, é isso que significa o nome Gaia e é isso que significa o nome Cronos. Existe uma narrativa lógica e existe uma intenção científica nisso que eles estão fazendo. Nenhuma mitologia ela é concebida sem conceber primeiro o que significa o real. E esse é o ponto. Quando nós estamos falando da união do céu e da terra formando o tempo, imagine só na nossa física atual, se isso estiver correto, o tempo ele é deformado conforme o espaço é preenchido. Eu sei que talvez eu não esteja usando os termos técnicos de direito, mas é como se você tem um espaço. Imagine o espaço como Urano, o céu. Quando vem a Terra, que é Gaia, que ocupa uma parte desse espaço, ele deforma esse espaço. Essa união causa uma certa deformidade. Só que essa deformidade cria o tempo que nós temos aqui no nosso planeta Terra. Então perceba, a união do céu e da terra formando uma coisa que nós chamamos de tempo. Veja o quanto isso pode servir de explicação de como os mitos eles possuem uma narrativa lógica que pode se comunicar conosco até hoje. Todos os filósofos que vão vir posteriormente aos pré-socráticos, inclusive os pré-socráticos, o próprio Sócrates, todos eles são extremamente religiosos. Entender o mito é entender os pensamentos deles também. Por que o seu professor perde tempo te explicando sobre mitologia? Porque a mitologia explica sobre a cultura grega. E a cultura grega ela interfere nas ideias dos próprios gregos, dos filósofos. É isso? Muito obrigado. Quem curtiu, dá o joinha. Quem não curtiu, dá o joinha também. Se inscreve no canal. Ative o sininho. E eu tô começando a ficar melhor nisso, hein? Eu tô começando a ficar mais soltinho, ó. Todo soltinho.